Estamos começando aqui mais um episódio do Café com Soju. Como vocês sabem, cada uma tá fazendo uma ediçãozinha e eu tô muito nervosa, como vocês podem perceber. O episódio passado foi da Ariane, o retrasado foi da Flauni, agora é a minha vez. Eu tô aqui muito nervosa porque, como vocês sabem, é a minha primeira vez aqui apresentando sozinha, então, ai meu Deus, me ajudem. Mas eu prometo trazer boas coisas pra vocês. E eu estou aqui neste episódio do lado de duas pessoas muito, muito lindas, maravilhosas, perfeitas. Mas é sobre isso, né? Eu tô aqui especialmente trazendo duas pessoas sul-coreanas, coreanas que moram aqui no Brasil faz muito tempo, né? E eu não vou apresentar elas mesmas vão ter que se apresentar. Meu nome é Yara Huang, eu sou uma das sócias da Aigo Livros, uma livraria focada em histórias imigrantes da diáspora, localizada no bairro do Bom Retiro. E eu sou a Paulina Cho, eu sou uma das sócias também da Aigo, junto com a Yara. Conheço a Yara desde que eu tenho 4 anos de idade, quando eu não era nem um ser humano. Será que eu tinha alguma personalidade? Acho que eu tinha. Sempre teve muita personalidade. E desde o ano passado a gente abriu a Aigo ali no Bom Retiro, o bairro em que a gente cresceu. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito fofas, né? Muito lindas. Mas enfim, vamos ao assunto. Eu queria saber, na verdade, eu tô curiosa, vocês nasceram no Brasil ou na Coreia? Como é que foi isso? Tanto a Yara quanto eu, a gente nasceu aqui em São Paulo. E vocês cresceram então no Bom Retiro por muito tempo, né? Ai, sim. Gente, é uma coisa muito legal, porque a gente tem uma comunidade coreana muito grande. Era maior, né, antes da pandemia e tudo mais, assim, eu sei que muitas famílias acabaram tendo que ir embora por conta da situação financeira, enfim, né, prejudicou bastante. Mas, bom, a gente tá aqui, então, trazendo pessoas que continuam aqui no Brasil e a gente sendo meio que uma resistência coreana, né? E é muito legal porque a gente sabe como é a vida de imigrantes em São Paulo, principalmente no Brasil, né? E como as coisas mudaram, né, ao longo do tempo, né? A gente está falando agora do before and after do boom sul-coreano do Brasil. E a gente passou por isso, né? Porque eu vim aqui no Brasil, com 8 anos de idade. E assim, deu para perceber muita coisa, né? Porque é recente esse sucesso sul-coreano, né? Enfim, dramas, música, tudo, né? Culturalmente falando, é uma coisa que ficou globalizada e que passou pelo mundo todo e chegou aqui no Brasil. Acho que principalmente foi mais meio que em 2012, né? Com Gangnam Style. Nossa, assim, eu tenho até uma história legal, que meu tio, ele é da China e ele é chinês, aí ele veio turistar aqui no Brasil um dia, ele estava no Nordeste. O que aconteceu? É que ele é um pouquinho pançudo e ele estava com óculos de sol naquela época do boom do Gangnam Style. E as pessoas começaram a perguntar pra ele se ele era o Psy. E ele falou que sim. E ele começou a tirar foto com todo mundo. Virou famoso, Ele virou né? famoso. Agora eu quero saber essas pessoas depois descobrindo que era tudo uma mentira, assim. Mas enfim, né? A gente viu esse boom. Eu queria saber mais ou menos como é que vocês se sentem, assim, do tipo... Vocês passaram esse before and after. Como é que as coisas mudaram, assim, socialmente falando, enfim. Eu também tenho uma história legal com Gangnam Style, né? Eu quero saber. Porque é isso, antes, eu acho que dessa música, poucas pessoas conheciam o entretenimento sul-coreano. E as pessoas que conheciam eram muito focadas, elas gostavam, elas eram muito fãs desde aquela época. Mas a grande maioria não fazia ideia de que existia uma produção cultural tão rica. E eu lembro que, assim que o clipe lançou, a minha mãe virou e falou: Meu, tem uma coisa pra te mostrar. Tem esse clipe que vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza. Nossa, ela já tava prevendo. Ela tava prevendo. Meu Ela, Deus. não, você precisa assistir, não sei o que tal. Na época que, assim, em casa a gente só ficava assistindo MTV, né? Aí eu assistia e falei: Má, isso aí não é nada, tipo, coisa mais específica. Ninguém aqui vai chegar a gostar disso. Aí corta, todo mundo sabe essa música. Até hoje, toca nas festas. Todos os casamentos. Nossa, todos sim, os casamentos. E nas baladas. minha mãe estava certa. E eu estava Gostei. muito errada. Agora, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou perguntar pra Isso, ela. por Porque favor. aí ela prevê as Por coisas, favor. sabe? Porque eu sempre acho que ela vai errar e normalmente ela acerta. Ai, então. meu... Ó, tem coisa aí, né? Tem coisa Ai, não, muito bom. Um primo meu também. Nessa época, né? Casamento coreano tem essas coisas das performances, né? Sim. Então, desde os amigos dançarem pros outros. E aí, eles gravaram um clipe. E assim,
Eu tinha esquecido desse clipe tinha até a gente falar agora. Tinha muito nessas paródias naquela Mas época. o clipe é perfeito. E agora, pensando assim, esse clipe deveria ser revelado ao mundo, assim. Calma, eles não publicaram? Não. Ficou Não uma coisa mais em acredito. logo. Mas assim, o clipe Tinha é que ter perfeito. É perfeito. Ia fazer Não, agora eu sucesso tô no curiosa. TikTok. Nossa senhora, eu acho que não tá tarde, viu? Eu vou retomar essa Tem que história aí. retomar. Só que ele já tá com 2 filhos, não sei como é que vai ser reavivar esse lado mais aventureiro. Assim. A pessoa tá mudada hoje, então. Não sei, né? Ah, Mas então eu acho que vale postar. Acho que vale postar. Mas eu acho que essa reação que eu tive quando a minha mãe falou do clipe do Psy, de alguma forma exemplifica muito bem como eu me sentia sendo coreano-brasileira e crescendo aqui, né? Com essa sensação de, beleza, eu conheço o entretenimento sul-coreano, gosto, mas não é algo que vai ser apreciado por todos. É uma coisa nichada, é a cultura do meu país, não é mass consumer, sabe? E claramente eu estava muito errada. Mas eu acho que também exemplifica muito, assim, histórias. Eu acho que todas nós temos histórias de crescendo, as pessoas fazendo piada das comidas que a gente comia, dos sabores que a gente carrega e dos cheiros que vêm com esses sabores, né? Eu sempre, assim, eu ainda sigo algumas pessoas nas redes sociais da minha época de infância e eu vejo elas postando umas coisas e eu falo, olha, você já falou mal do meu kimchi, você agora fica aí comendo hambúrguer com kimchi, eu não vou falar nada, mas assim, ó, eu lembro do bullying que eu sofri. Sim, assim, eu também sinto muito isso, né? Esse impacto. E as coisas que mudaram, né, ao longo do tempo. Do tipo, antigamente eu tinha medo, inclusive medo de sair de casa, porque eu tinha vergonha de eu estar com outras pessoas e eu ser zoada por exemplo, pelos brasileiros. Assim, eu saía, sei lá, com a minha família e eu não queria ser humilhada na frente da minha família, não queria ser chamada o quê? De japa. Não que isso seja assim, né? Mas assim, enfim, envolve todo um contexto histórico e tudo mais. Eu não queria que as pessoas puxassem os olhos, fazendo, né? Tentando, né, reproduzir, parecer com o nosso fenótipo e tudo mais. Enfim, só que hoje em dia eu vejo que esse é o lado bom desse sucesso sul-coreano, asiático, enfim, em geral, que está se fazendo aqui no Brasil e no mundo todo, né? A gente consegue ver que as pessoas são mais receptivas. E é isso, assim, eu não sei se, de repente, isso também foi, talvez, esse boom, vocês terem percebido essa fama da Ásia, ter sido alguma inspiração, talvez, na abertura da Aigo Livros. Aigo Livros. Você quer falar? Eu acho que tem uma coisa que muitas pessoas, principalmente, né, quando entendem que são 3 sócias coreanas, sou eu e a Pauline, e a gente tem uma terceira sócia chamada Agatha, que também é descendente de coreanos. E por estarmos localizados no Bom Retiro, existe essa ideia de que a gente é uma livraria coreana, né? Então, a gente recebe até hoje, acho que muitas pessoas que vêm com essa ideia, né? Acho que aproveito até esse momento para falar que a Aigo Livros não é só uma livraria coreana, né? Nós somos coreanos, tem muita coisa que vem da nossa cultura, porque não tem como, né? 3 sócias no meio do bairro. Sim, a nossa referência é coreana. É coreana, mas a gente é uma livraria imigrante, né? Mas sim, esse sucesso do Hallyu, a gente recebe muitas pessoas que vêm com um foco muito direcionado. Então, desde buscando um conteúdo de pessoas, de autores coreanos, ou até pessoas que a gente vê que interessadas pela cultura, né? Começam a estudar a língua e vêm procurar tanto livros, né? Livros, dicionários, ou outras maneiras de se aprofundarem na cultura coreana. E até pequenas coisas, assim, do pessoal olhar pra gente e já querer soltar alguma palavra, sabe? Então, acho que tem uma procura muito grande a partir desse lugar, sim. E eu acho que o lugar da qual a Aigo partiu como concepção de ideia também é um resultado do que a gente vivenciou, não só crescendo no Bom Retiro, que é um bairro imigrante muito diverso, mas também percebendo que o boom econômico pelo qual a Coreia do Sul passou e todo o soft power que ela construiu de uma forma muito estratégica e muito bem planejada, o quanto isso nos deu voz, e quanto isso mudou a percepção que os outros têm de nós. E, assim, no Brasil, a gente está a 12 horas de distância, a gente está muito longe da Coreia. E mesmo assim, o impacto... 24.
o impacto que isso causou em nossas vidas, né? E eu acho que através disso a gente percebeu o poder que as narrativas têm, de mudar percepções, de mudar preconceito, de abrir realmente novas oportunidades. E eu acho que a livraria vem desse lugar de... nem todos os países têm esse poder e nem todos vão conseguir ter esse poder de influência cultural e de entretenimento que a Coreia do Sul alcançou aí nos últimos anos. Então, como a gente pode garantir essa experiência nova que a gente está vivenciando para essas outras culturas, para essas outras comunidades também? Eu acho muito bonito isso, né? Porque a livraria é uma forma da gente meio que se manifestar, né? A abertura da livraria me lembrou muito um livro que eu li no ano passado de uma autora coreana, Hwang Boran. Assim, foi pra mim, meu Deus, isso tá acontecendo aqui no Bom Retiro. E esse livro pra mim foi assim um abraço, porque eu tava passando numa situação meio que eu tava conseguindo me identificar com uma das personagens também. E foi, assim, muito, muito lindo ver isso também. Muita gente vem falar, olha, tem um livro que é a história da vida de vocês. Exatamente. Quando o livro chegou na livraria, eu olhei assim, eu falei, muito original essa menina que decidiu largar tudo e abrir uma livraria. Mas calma, vocês largaram tudo? Não, mais ou menos. Mais ou menos. É confuso, é complexo. Estamos entendendo ainda essa dinâmica toda. Mas foi sim, a gente pode não ter largado tudo, mas assim, foi uma dedicação muito intensa pra gente conseguir construir esse sonho. E acho que uma coisa que a gente gosta muito de trazer é esse sonho, ele só existe porque também estamos as três envolvidas e a gente conseguiu envolver outras pessoas que também são da comunidade, né? Pra gente foi muito importante. E isso por uma questão de entender com quem que a gente também tá construindo, né? E tá sendo muito legal, assim, essa construção da livraria, né? Porque às vezes não é que você precisa largar tudo, mas com pessoas diversas, você consegue construir uma coisa muito incrível. E acho que o projeto, ele é muito, muito uma prova disso. Então, acho que desde o começo, né? Então, eu conheço a Paulina desde os 4 anos. Eu conheço a Agatha também desde que a gente tem, sei lá, 7, 8 anos de idade. Meu assim. Deus, vocês são amigas de infância, que lindo! Olha, a gente teve umas fases de lacuna e voltamos a se encontrar. até porque quando eu tinha 4 anos, a Yara tinha o quê? 11? 11. Eu acho que ela me olhava e falava, que pirralha é essa aí? Não, pra mim, ela era tipo a gênia que fazia a dança do Komachilam, sabe? Então, até trazendo um pouco, a Paulina, a gente fez Muyong, Kojong-myeon, então dança tradicional coreana. Quando nada do Hallyu era tudo isso. Então, naquela época a gente fazia a gente passou por boas e ruins, hein? Muita coisa. Era meio obrigação dos pais? Não. Não, ao contrário. Eu vou contar a minha história. O que aconteceu é que meu tio da Coreia mandou um VHS com danças tradicionais coreanas. Nossa, gente, será que nosso público vai conhecer? Espero que sim. E aí, ao assistir aquilo, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu fiquei enchendo a paciência da minha mãe, tadinha da minha mãe, né? Eu, olhando em retrospectiva. Enchi a paciência da minha mãe e minha mãe... Quantos anos você tinha, Paulina? Eu tinha 4 anos. Eu enchi a paciência da minha mãe e minha mãe falou, tá bom, a gente vai lá. Mas se você começar, você vai fazer por 10 anos, você tem comprometimento. Eu falei, tá bom, não, eu vou fazer. Aí minha mãe, tá, beleza. Levou lá pra academia de dança tradicional. Chegando lá, óbvio que criança de 4 anos não sabia nem lidar direito. Você acha que eu sabia o que era direita, esquerda, fazer a coreografia? Meu Deus! E aí era isso. No começo eu ia lá, não tinha ninguém da minha idade. Não era aceito. Não era aceito. E aí de insistência, eu comecei a ir lá todo sábado ficar assistindo, porque eu achava legal. E na insistência, ganhei um espacinho na companhia. E você cumpriu os 10 anos? Cumpri os 10 anos. Tudo que eu começava nessa época, minha mãe falava, você vai fazer 10 anos? E quando você tem 4 anos, você acha que 10 anos vai passar assim rápido? Só que não. Só que mas eu acho que o mais interessante dessa época da dança, óbvio que além de outras coisas que eu aprendi, tem uma coisa que a minha mãe me disse que eu nunca vou esquecer. Que é, Paulina, você precisa se comportar. Porque você provavelmente vai ser a primeira coreana que muitas pessoas vão conhecer. E não importa o que você fizer, eles sempre vão achar que aquilo é o comportamento de um coreano.
Então, essa era uma ideia que eu carregava muito para todas as apresentações e eventos públicos que a gente ia. Porque a gente não simplesmente subia no palco e performava. A gente recebia as pessoas, a gente panfletava, a gente explicava o que a gente estava dançando, a gente explicava as nossas vestimentas, o significado das coisas, a gente explicava tudo. Então, eu acho que eu carrego daquela época essa ideia também, que era... A Coreia do Sul era uma coisa tão distante, Tão estranho também, né? Estrangeiro e diferente, que qualquer coisa podia ser um ponto negativo, sabe? Então, o cuidado que isso acaba implicando no seu dia a dia também, né? Da forma como você interage com seus amigos na escola, na forma como você brinca, enfim, como você se dialoga e se insere na sociedade. Nossa, eu acho muito legal que acho que tem um ponto em comum muito das famílias coreanas que são imigrantes, né? Que querem que seus descendentes levem ainda essa cultura coreana, sabe? E que isso acabe não virando um detalhe que se torne uma vergonha, alguma coisa, enfim, negativa, né? Como muitas pessoas costumavam enxergar mais antigamente. Hoje em dia, não que hoje em dia seja 100%, nossa senhora, a Coreia do Sul é a melhor coisa do mundo, tipo... Nada a ver. Hoje em dia a gente tem, só que é mais implícito. São detalhezinhos que a gente costuma sentir muito mais, né? Porque a gente vivenciou isso. E eu tenho uma história também, que na faculdade, eu lembro que quando eu estava no período noturno, que eu passei um período noturno, né? Aí eu precisava jantar na faculdade. E um dia a minha mãe fez chimopá, que basicamente é arroz, assim, em formatinho... de bolinha, assim mesmo, e coloca óleo de gergelim e tudo mais. Só que o óleo de gergelim tem um cheiro bem forte, incrível! Né? Mas eu amo. Aí eu levei, assim, eu abri na sala, porque, assim, o pessoal come na sala de aula, né? Porque eu abri o negócio e começou a cheirar, assim, muito, muito mesmo. Aí minha amiga me olhou e falou, o que é isso, né? De onde vem isso? Aí eu falei, minha mãe fez comida e tudo mais, né? Aí eu perguntei, você quer um? Ela ficou meio resistente, assim, sabe? Tipo, né? Aí eu falei, experimenta. Aí ela experimentou e ela gostou muito. Ela falou assim, meu Deus, traz isso, tipo, nos próximos dias e tudo mais. Sabe quando são pequenas coisas que a gente meio que faz de forma ousada, né? Porque, lógico, é muito difícil você abrir uma comida coreana no meio de uma sala, né? Porque, enfim, você tem todo esse medo do que as outras pessoas vão achar. E mesmo assim, acho que esse ato de ousadia, coragem das pessoas aqui, dos imigrantes também, tem feito com que as coisas avançassem. Eu acho que tem essa característica também da ousadia mesmo. E eu queria, na verdade, saber também como é que vocês, assim, pensaram de tipo, eu vou fazer uma livraria. Como é que vocês chegaram a essa conclusão depois de tantos anos de amizade? Eu vou contar a história, porque eu acho que começa aqui e passa pra Yara. Na verdade, eu e a Agatha, a gente conheceu em 2017 ou 2018? 2018, num coletivo que a Yara começou com uma amiga nossa, a Júlia Park. E foi lá que eu conheci a Agatha e me conectei muito com ela. A gente ficou muito amiga, mas é aquela coisa de pandemia, né? Aconteceu, a gente se distanciou. E a gente tá em 2024? 2023? Estamos. 2022. 2022, eu tava viajando, eu tava em Nova York. A Agatha começou a postar umas fotos, ela tava em Nova York. Eu falei, Agatha, que legal você tá em Nova York. Eu também tô em Nova York. Pô, legal, bacana. Fim de assunto. Aí eu, né, enfim. Beleza, vida que segue. No mês seguinte, eu estava em Londres, também a trabalho, e a Agatha também estava em Londres a trabalho. Eu falei, meu Deus, não acredito. A gente precisa se encontrar. Eu mandei mensagem e falei, nossa, guys, você não vai acreditar, eu também tô em Londres. Eu acho que é pra gente se encontrar. Aí a gente marcou de ir num bar coreano que tinha lá. E aquela coisa, né? Eu já tava viajando há muito tempo e toda vez... É uma coisa muito engraçada. Toda vez que eu viajo, eu não tenho saudade de comida brasileira. Mas eu tenho muita saudade de comida coreana e eu sempre procuro um yukgaejang. Eu sou taurina, então eu já levo meu lamion, sabe? Aí eu fui nesse bar coreano com a Agatha, bebe um, bebe outro, Agatha. Pô,
o bairro que a gente cresceu não tinha nenhuma biblioteca pública, nenhuma livraria, né? E a gente lá bêbada, nossa, sim, verdade. Ela, né? Conversas bêbadas Conversas rendem, bêbadas, sabe? Nossa, ia ser muito legal abrir uma livraria. Eu falo, nossa, ia ser perfeito, finalmente, não sei o quê. Ela tem essas livrarias legais em Nova York. Eu falei, nossa, sim, eu visitei elas também. Ela, tem essas em Londres, né? Beleza. Corta, dia seguinte, Agatha, vamos mesmo abrir uma livraria? E eu acho que veio desse lugar. Eu acho que é de um... Olha, do álcool também. Do álcool hein? Olha que... Pois é, gente. Né? Café com soju, gente. É café com soju mesmo. Então, eu acho que foi, assim, desde a concepção, um sonho que partiu de uma ideia individual, mas virou um sonho coletivo, né? A Agatha foi coletivizando isso e ela depois falou com a Yara. E aí, nós três decidimos, não, a gente vai de fato fazer isso. E cá estamos. Nossa senhora, mas assim, é muito chocante. É que eu achava que já era uma coisa muito mais assim, não, foi a bebida alcoólica. Não, então, eu não sei se na cabeça da Agatha, antes dela falar comigo, um pouco mais alcoolizada, ela tinha elaborado aquilo há anos, não sei. Aí você vai ter que perguntar pra Agatha. Mas assim, isso apareceu na minha vida, assim, sem nenhum planejamento. Ah, não, mas as melhores coisas acho que acontecem assim, sem a gente calcular, sabe? Sem a gente, sei lá, não, pensar porque muito. Quando a Agatha falou pra mim, era tipo, mais óbvio, porque assim, a gente sempre conversou muito sobre o quanto livros foram importantes em nossas vidas, né? O livro, de fato, mudou a minha perspectiva, o livro me ajudou a ascender socialmente, com a ascensão social vem 1000 outras coisas juntas, né? E o quanto... Eu sempre me incomodei com a falta de acesso à informação que minha mãe tem, porque ela só fala coreano. Uhum. Então, ela não lê em português, ela não acessa a informação. Então, o quanto o pensamento sociopolítico dela também está preso naquele passado. Eu acho que desses vários incômodos e também de lembranças de quão difícil era. Nossa, eu contava dinheiro assim, para ir comprar livro e era longe. Eu acho que essas coisas vão, de alguma forma ou de outra, se encaixando. E quando a Agatha falou, eu falei, meu, é exatamente isso. Ai, meu Deus, muito fofa, sério. Assim, é muito legal isso, né? Do tipo, a gente ter essa convivência com coreanas também, assim, entender essa situação, esse cenário. E a gente também tem acompanhado muito, inclusive, a gente tá falando das coisas meio que prós, assim, né? Mas eu vou confessar, minha convivência com coreanos não foi assim. Então, é meio difícil. eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco como rolou esse reencontro. Tá. O meu e da Yara, que foi no Reviravoltas. ônibus também. Foi no ônibus, assim, eu conheço a Paulina desde criança. E que nem eu te falei, né? A gente se conhece desde sempre, mas não é que a gente tinha uma convivência de se ver toda semana, né? Aí um dia eu tava indo pro meu trabalho. A gente se via toda semana assim na dança. Quando era pequena. Quando era pequena. Mas aí a gente, né, não Protocolar. não tinha, Porque minha mãe não me fez tinha- ir por 10 anos. Amiga, você foi muito insistente, né? Você ficou quanto tempo? Olha, eu nunca parei pra realmente contar. A minha história é um pouco diferente, porque a minha mãe era professora. Então, vem muito dessa coisa, né? Do quanto foi uma vontade minha e o quanto era uma realidade e eu tinha que fazer, assim. Eu não consigo te falar quantos anos foram, mas assim, foram A dona muitos Regina? anos. Dona Regina Eu Huang, conheci, a minha mãe. você acredita que eu conheci ela semana passada? Que a primeira vez que eu fui pra Portal da Coreia, eu fui jantar com a Ariane, né? A gente tava conversando legal. e tudo mais. Aí eu falei pra ela, então, semana que vem eu vou gravar com a Paulina e com a Yara. Ela falou, a Yara é a filha da Dona Regina. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Nossa, que... A comunidade coreana é muito pequena, gente. É isso, não, a minha mãe. Não, a mãe da Yara é uma personalidade, assim, muito famosa na Nossa, comunidade. sim, e é uma delícia. Nossa, Uma gente delícia. do céu. Portal da Coreia, na Liberdade, gente. Na Liberdade. Mas antes dela estar trabalhando com essa parte de divulgação da cultura pela alimentação, por muitos anos ela foi dançarina, né? Não e sabia assim, foi a grande disso. paixão dela, ela dançava desde criança. Aham. E era assim, é muito. Acho que a gente sentiu muito essa onda do Hallyu entrando, né? Porque antes, quando a gente falava sobre dança coreana, era muito engraçado, porque a gente ia, ninguém sabia muito o que era. Todo mundo achava muito lindo, mas ia muito para um lugar do exótico, né? Sim. Era até engraçado, porque a gente participava de muitas competições.
E era geralmente balé, a gente com uma coisa totalmente diferente. Jazz contemporâneo. Jazz contemporâneo. Sapateado, a gente. E a gente, né? Bom, a minha relação com a dança, ela veio disso. Então, por muitos anos, a gente tava junto, né? Nessas apresentações, em viagens. Então, eu acho que a dança, ela traz muito esse lugar. O lugar do coletivo. A gente era muito unida. Né? Tinha as turmas das pequenas, médias e grandes que a gente falava, mas de maneira geral a gente precisava ser muito unido. Tudo era muito em grupo. Era tudo muito perrengue. Muito perrengue. A gente ia carregar muita coisa. Imagina os pugs gigantes. Que tinham os tambores, que é a dança dos 3 tambores. Aí os tambores ficam pendurados por achos de madeira maciça, assim. Aí imagina um monte de criancinha, menininha, tudo carregando umas coisas gigantes, pesadas. Era muito perrengue. Todos isso, as roupas. Isso, era tudo pesado. Tudo pra, assim, dançar, sei lá, 5 minutos. Então era muito perrengue. Era muito. Ai, mas é muito isso bonito. juntava, assim, era muito uma coletividade muito grande também. Então, desde assim, você carregar as coisas juntas, mas também a maquiagem, né? Então, a gente fazia maquiagem, mas era uma ajudando com o cabelo da outra, uma ajudando entendendo se estava ok. Então, acho que veio muito desse lugar. E ficamos muitos anos sem se ver. Corta, estou no corredor da Rebouças, indo para o trabalho, encontro a Paulina. E foi no começo do projeto desse coletivo, que era o coletivo Mítia Só. É o coletivo Mítia Só. E aí cheguei, Paulina! Oi! Quanto tempo! Né? Um pouco cara de pau como som. Nossa, faz muito tempo. Você quer vir por uma reunião? Você quer vir conversar? E eu acho que a Paulina, assim, por que eu tô falando tudo isso, né? Eu acho que você não tava tão inserida, assim, na comunidade, né? Era até uma coisa de ter um distanciamento. Porque num primeiro convite, né? Assim, eu passei por um grande distanciamento da minha cultura, de quem eu sou, assim. Eu acho que a partir dos... Eu fiz a dança até os meus 15, 16. Mas eu acho que ali, a partir dos 12, 13, eu passei a entender que eu precisava assimilar na cultura brasileira. E que isso significava me adaptar. Então, foi uma época que eu parei de comer comida coreana em casa. Foi uma época, assim, que eu comecei a recusar muito de quem eu sou. Forçou a barra. Forcei mesmo. Porque eu fui alfabetizada em coreano. Eu fui aprender português na primeira série. Então, a cultura coreana fez muito parte da minha vida. Mas, a partir desse momento ali, na 6ª série, foi não. Não chega, sabe? Eu tô no Brasil, eu quero ser brasileira. E eu quero ser brasileira... das pessoas me olharem e falarem, ela é brasileira. Eu nunca vou esquecer as noites que eu passei baixando qualquer coisa que tinha a palavra MP3 no torrent. E aí eu ficava, assim, decorando as letras das músicas, porque eu queria que as pessoas... MPB, né? MPB. Isso, MPB, desculpa. Isso mostra a nossa cidade também, MP3. Já deu sentido isso aqui. Porque é isso, eu queria, e eu fazia questão... E isso foi uma forma, assim, eu vou estudar para ser brasileira, sabe? Então, na época que a gente se reencontrou, assim, não tinha nem conhecido coreano que eu fosse encontrar na rua e desse oi, assim, sabe? É uma coisa que eu realmente reneguei na minha vida. Tipo, isso não faz parte de mim, isso não é quem eu sou. Sabe? Então, quando a Yara me fez esse convite, ela me apresentou que o Mítia Só estava se reunindo para uma conversa sobre corpos femininos de pessoas coreanas, brasileiras, tatuados. E eu olhei e falei, tá, legal, gosto. Já que eu e minha mãe, a gente tem as nossas questões com as minhas tatuagens. Então, a gente tá passando por coisas semelhantes que não consigo conversar com os meus amigos. Mas será que eu me sinto confortável para ir nesse encontro? Tanto que eu não fui. E eu fiquei, assim, muito tempo na terapia. E meu terapeuta, qual é o seu problema? Eu falei, mas eu não sou coreana. Essas meninas são coreanas. Ele, mas por que você não é coreana? Eu falava, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, tal. Tanto que eu acho que eu só fui num 3º encontro. E eu fui, assim... Eu vou, só pro meu terapeuta parar de encher minha paciência, falando que eu devia ir. E depois, eu vou ficar rapidinho e vou embora. E eu cheguei e foi isso, foi um acolhimento. Foi o que você mais estava precisando. Foi o que eu estava precisando, foi entender que eu também sou coreana, sabe? Eu também sou brasileira, mas também sou coreana. E existem coisas da minha vivência, dos meus valores, dos meus hábitos, dos meus jeitos, que vão ser coreanos. E renegar isso não faz nenhum sentido. É como se eu virasse e falasse, nossa,
eu odeio que meu amigo seja espontâneo e eu vou obrigar ele a não ser espontâneo. Eu jamais faria isso com ele, porque você aceita o seu amigo na completude que ele é. Então, eu também preciso me aceitar na completude que eu sou. Então, assim, voltar ao coletivo, voltar a encontrar a Yara, esse processo de voltar ao Bom Retiro, vem tudo com muita dor. Porque crescer... Na verdade, eu falo no interior do Bom Retiro, porque, na verdade, era ali no Canindé, no braço. Mas a minha vida social era no Bom Retiro. E aquilo vem com muitas dores, né? Sim. Eu não necessariamente me encaixo no padrão que as pessoas esperam de uma coreana, mulher, né? Mas conquistou todos os padrões que... E aí passa por um processo, né? De alguma forma violento. Então, eu sempre quis sair do Bom Retiro. Meu sonho era ir trabalhar na Faria Lima. Quando eu era criança, eu olhava aqueles prédios e falava, nossa, eu quero trabalhar nesses prédios. E hoje em dia eu faço o caminho contrário. Então, assim como eu acho que a livraria vem para contar essas narrativas e dar espaço, a livraria veio para minha vida para eu entender a minha própria narrativa. E eu me ocupar, sabe? Eu realmente ocupar o espaço que a minha narrativa merece. Nossa, eu tô aprendendo muito, sério. Eu também tô, nossa senhora, muito emocionada mesmo. Porque a gente tem muito essa questão do não pertencimento também, né? Uma coisa que eu sinto muito, que eu também falo muito com a minha psicóloga, né? Enfim, questões assim, tipo, que vêm da infância. E eu acho que é uma quebra muito grande, não sei. Sabe, porque às vezes parece que a gente tá tudo ok, assim, só que depois a gente meio que percebe, nossa, mas isso daqui é diferente, isso daqui é assim, assado. E uma coisa que você falou também, que me fez lembrar, é a questão que você falou que vocês estavam... a gente muda muito, né, o assunto, mas enfim, normal. Vocês falaram dessa coisa, né, que vocês passavam muito perrengue, levando os tambores. E é basicamente o ninguém solta a mão de ninguém, né? E eu acho que tem... Lavar cabelo gelado. Não, eu tenho muitas histórias. Mas é engraçada essa coisa, né? Por muitos anos, eu acho que é comum a todo mundo, um elogio, assim, pra mim, na época do colegial, e até na faculdade, assim, já. Era ouvir, nossa, mas eu sempre tive a voz alta, né? Falei, já levei muito bronca de Admar por isso. E as pessoas falavam, nossa, você é a coreana menos coreana, né? Porque essa expansividade, não sei o quê. E eu encarava isso como um elogio, de certa maneira, né? Porque era essa vontade de pertencer em outros lugares. Exato. Né? E acho que por muito tempo, assim, veio esse tipo de questionamento. Eu acho que até por, sei lá, minha mãe, ela ser dançarina, ela representar toda essa coisa da cultura coreana, muitas vezes quando vinham, né, sei lá, o pessoal entrevistar ela e tal, perguntavam, mas você é o quê? Principalmente quando vinha a TV da Coreia. Você é coreana ou brasileira? E pra mim eu ficava muito confusa. É uma pergunta muito difícil. Como se eu tivesse que escolher uma coisa. E pra mim era muito isso. Eu sou coreana ou uma brasileira. coisa ou outra. Então, acho que, de certa maneira, era até eu tinha que escolher, então eu afirmava que eu era brasileira. E hoje, cara, eu sou os dois. Sim. Né? A gente é muito mais do que uma coisa só. Mas eu acho que essas perguntas vinham até de uma maneira de... Você gosta mais de seu pai ou da sua mãe? Sabe umas coisas assim? Não faz sentido. E eu acho que esse é um ótimo exemplo. Porque quando eu acho que eu entendi que eu sou os dois e não precisa ser, nossa, 50% isso, 50% aquilo. Ou 70% e 30%. É fluido. Tem momentos que eu sou mais coreana, tem momentos que eu sou mais brasileira, assim. E Depende, a gente vai mudando toda hora também. Então, assim, tem vezes que eu tô mais com vontade de comer, sei lá, comida coreana, outros dias comida brasileira e tanto faz. Outros também. dias mistura tudo. Mistura, né? Eu amo um arroz com feijão e kimchi misturado. Eu acho tão gostoso. Pizza de atum com kimchi. Nossa, eu nunca experimentei. Amo pizza de atum com kimchi. Tem que comer. eu tô achando essas combinações absurdas, mas vou ficar na minha. Opiniões impopulares aqui. Mas é muito legal isso também, da questão também do tipo, a gente tentar querer esconder que a gente gosta de coisas coreanas também, né? Eu tinha muito disso também, que eu não queria falar que eu ouvia K-pop, por exemplo. Tinha meio que vergonha e achava que as pessoas iam me zoar porque eu ouvia K-pop. E hoje em dia é engraçado, as pessoas, a primeira coisa que falam, você conhece o BTS, você não sei, etc, etc. E quando você fala que sim, conheço, aí a pessoa fica, meu Deus do céu. E é bizarro, porque as pessoas, assim... gostam, sabe? É muito diferente quando você compara a reação da pessoa, sei lá,
Não, 20 não. Acho que uns 15 anos atrás, as coisas eram completamente diferentes. Se você era zoada, enfim. Eu tinha muito isso, de esconder mesmo. Do tipo, eu gosto, sei lá, de ouvir um Big Bang, sabe? Eu amava Big Bang. Nossa, Haru. Ai, meu Deus, é triste demais. Quem quiser me convidar pra ir no Norebá, por favor. Nossa, Opa, daqui a pouco vão tirar o microfone aqui também. já canta aqui. Mas eu acho que isso é muito real, porque por muitos anos, na verdade, eu acho que até reencontrar a Yara na minha vida, eu não sabia que eu gostava tanto de Norebá, né? Mas é porque eu ia, assim, no que eu considero com os meus amigos um karaokê, assim. Não e é a a gente mesma não é a vibe. mesma coisa. E a gente vai cantar o quê? As músicas, sei lá, a Sererê, não sei lá. Evidências, Brilha lá Evidências, Luna, Shakira. E beleza, eu gosto. Mas o Norebá toca num lugar muito diferente. Traz o drama da novela coreana que você incorpora, né? E O assim, término. Nossa, e assim, e desculpem os fãs de música coreana pós anos 2000. As músicas coreanas antes dos anos 2000, elas são muito Elas boas. mexem, né? Elas mexem Já no vamos lugar fazer aqui assim. uma playlist, T.O.D., H.O.T., colocar aí tudo na mesa. Ai, mas é muito legal isso. Tipo, hoje em dia tenho... Nossa, eu tenho uma história também muito revoltante, que eu tinha uma menina, antigamente, que eu queria muito me aproximar dela e tudo mais, só que ela nitidamente não gostava de mim, sabe? Eu ficava, beleza, né? Fazer o quê? Aí, eis que anos depois, ela me manda uma mensagem: Oi, Rocio, tudo bem? Oi, querida, tudo bom? E ela fala: Você conhece o BTS? Aí eu falo: Meu Deus do céu, sabe? O jogo virou. Ai. Não, é muito incrível, assim. Antes a gente não se via, né, nos lugares. A gente não se sentia representada em muito... Porque, assim, mesmo quando a gente via pessoas, desde jornalistas, atrizes da Coreia, era da Coreia, né? Não eram referências que a gente tinha aqui do Brasil, né? Então, eu acho que o fato da gente poder ter... essa visibilidade da nossa cultura, referências e querer se afirmar por isso é muito importante, né? E eu acho que também traz uma diversidade de perspectivas, né? Não fica mais só em uma perspectiva. E nisso você também percebe que existe uma diversidade na Coreia do Sul. Que você também pode ter uma diversidade de jeitos, de vestimenta, de opiniões. Não é mais aquela ideia única da Coreia que, por exemplo, sei lá, a minha mãe me passou, as pessoas da igreja me passaram, do que era ser coreano. Exato. Eu acho que isso, sei lá, pra mim, desde que o Michel só existiu, poder ver isso foi muito incrível. Porque era sempre uma visão de mundo, a maneira dos coreanos de pensar. E acho que a Paulina também devia se sentir dessa maneira. Eu me sentia muito louca, assim. Sabe? Porque as coisas que eram pregadas ou faladas nem sempre me tocavam, eu achava que era isso. E pra mim a Coreia era muito isso. E quando eu fui entender que a Coreia era muito mais do que uma maneira geral, assim, de... Generalizando um pouco, né? Mas as colônias, acho que elas tendem a ser um pouco mais conservadoras, um pouco fechadas, e fica um pouco mais nesse lugar... Foi, a partir do projeto, conhecer um monte de gente que também pensava diferente, ou pessoas que faziam coisas diferentes. Desde, sei lá, profissões, ou maneiras de pensar, ou maneiras de querer se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que isso foi muito, muito legal, e que a gente tem descoberto muito, né? E a gente também, eu acho que tem descoberto e tem vindo de um lugar, assim, de perdão. Não sei se perdão é a palavra certa. De entender que para muitos dos nossos pais e avós, esse lugar de conservar as ideias da Coreia que eles abandonaram é uma forma deles se preservarem, né, de uma resistência, de manter. Então, o manter os hábitos, os pensamentos, foi a forma que eles acharam de existir no Brasil. Então, não é que eles necessariamente são, nossa, pessoas do mal, conservadoras, não sei o quê. Mas isso tem toda uma explicação. Isso. Então, né? eu acho que também passa por um processo não de perdão, mas de cura. Sim. E o público, assim, majoritariamente da livraria Aigo, como é que é? Mais brasileiros, mais coreanos? Eu sei que fica no bairro coreano, mas... É bem diverso, assim, que, na verdade, o Bom Retiro ele é um bairro super plural, super imigrante, né? E eu acho que isso tem sido muito, muito interessante. Porque, apesar da gente ter crescido no Bom Retiro,
a gente cresceu dentro das nossas próprias bolhas, né? Então, acho que um exercício que a gente fazia muito apresentando a livraria era falar um pouco disso. Então, a gente tá no Bom Retiro, onde tem um monte de pessoas de diversas nacionalidades, mas todo mundo também acaba ficando nas suas próprias bolhas. Então, sei lá, os coreanos, a gente tende a ir nos restaurantes coreanos, nos mercados coreanos. Poucas pessoas acabam frequentando outros lugares e vice-versa também, né, com as outras pessoas. E que o único lugar, assim, desse ponto de encontro era a feira livre, era a rua, porque tudo era muito segmentado. Os mercados, os restaurantes, as igrejas, né, e coisas assim. A Igo, a gente vê que o público realmente é muito diverso e que a gente tem entendido que o bairro, o quanto ele é múltiplo. Né? Então, muitas pessoas que a gente achava que conhecia o bairro inteiro, né? A gente anda no Bom Retiro, sai dando pra todo mundo. Já conhece o nome das ruas, já sabe tudo. Exato. E aí, o mais legal foi receber essas pessoas do bairro, que estão lá, às vezes, morando há 2, 3 gerações, e entram lá e você nem fazia ideia que você convivia com elas, né? E essa troca que tá rolando entre a comunidade. Sim, e eles indicando coisas que, assim, existem no bairro há anos e a gente não fazia ideia. Nossa. Mas o bairro é muito diverso, não só de moradores, mas de público que ele recebe. Porque o Bom Retiro, enfim, é conhecido pela José Paulino e a indústria têxtil que acontece ali no bairro, que acaba atraindo pessoas do Brasil inteiro. Sim. Fora isso, também tem as máquinas culturais que são referências. Tem a Pinacoteca, Ousos, a Casa do Povo, o Museu da Língua Portuguesa, que também atrai um outro público que não é da indústria têxtil, que também vem do Brasil como um todo. Então, a livraria é frequentada por um público muito diferente do que inicialmente a gente achou. E olha que inicialmente a gente achou que ia ter um público diverso, pessoas interessadas em livros, as pessoas que gostam de cultura coreana, as pessoas do bairro. Mas a riqueza que esse público traz, eu acho que a gente nem imaginava. E assim, a gente tá falando isso só do público do Bom Retiro, mas a gente recebe muitas pessoas de fora também, né? Talvez porque a gente tem uma curadoria mais focada e as pessoas sabem que vão achar livros que não tá numa livraria as maiores, né? Ou que consegue trocar com pessoas que também têm interesse sobre isso e você consegue aprofundar um pouco mais. A gente recebe muita gente de fora. Então, é até engraçado o caminho do aeroporto, Sim. né? A gente recebe muita gente de fora e também recebe muita gente que tá indo pra fora. E eles falam, eu tô indo viajar, sei lá, pra Cuba. Você tem livros de autores cubanos? Eu tô indo pra Moçambique. Você me indica uns livros? Demais. Então, tem sido muito interessante. Nossa senhora, deve ser muito gratificante isso, né? Tem assim. sido incrível. E a gente também sente muito, assim, as mudanças que estão rolando no bairro. Acho que vários fatores, né? Acho que tem a onda do Hallyu, que tá atraindo pessoas não coreanas que gostam da cultura coreana pro bairro, mas também de outros movimentos do bairro em si. Então, tá rolando, né, um processo de mudança, de uma certa até gentrificação. Então, pessoas da moda vindo, pessoas... As pessoas da de moda outros... sempre ocuparam o Bom Retiro, né? Eu acho que o Bom Retiro sempre respirou muito a moda. Né? Mas eu acho que a Pinacoteca também, abrindo a Pina Contemporânea, acaba atraindo um público maior enfim, de pessoas interessadas em cultura e arte. E porque as pessoas não vão lá só pra ir pra um lugar, eles querem depois Isso, explorar tem um tudo, roteirozinho. né? A gente, inclusive, assim, fica a dica, sigam a gente no Instagram, porque tem muitos rolês legais no Bom Retiro que a gente dá dica. E assinem a nossa newsletter, que a gente também dá dicas do que tá acontecendo no bairro. Sim, mas isso é muito legal, assim, muita gente da academia. Então, a gente trocando com muitas pessoas que já fizeram pesquisa sobre o bairro, tiveram coisas publicadas sobre o bairro, ou pessoas que já vêm muito dedicadas. Vim pra São Paulo e eu queria passar na Igo, e eu queria passar no Bom Retiro. E eu já venho com uma programação, assim, de 5 roteiros prontos, sabe? Tem sido muito legal, assim, acho que é um público bem diverso. E eu acho muito engraçada essa coisa da passagem pro aeroporto, assim. Não é uma pessoa, um monte de gente vem com a malinha, deixa a malinha no canto e fala: estava vindo do aeroporto, eu estou indo pro aeroporto e decidi passar na Igo antes. E eu acho que tem um público bem específico que é da nossa livraria, que é o público que não fala português. Sim. Esse que eu acaba, assim, traduzindo a diversidade do bairro, né? Sim. A gente fala que o Bom Retiro não é só coreano, ele também é coreano. Então, tem essas outras comunidades. Então, a gente já recebeu clientes que só falavam mandarim, muitos clientes que só falam castelhano, espanhol, enfim. Gente, que demais. E
e clientes que só falam coreano. Então, eu acho uma grande piada pra mim mesma, tá, gente? Eu brinco que todos os idiomas que eu aprendi, eu devo ter aprendido para um dia abrir essa livraria. E é incrível, porque você recebe, assim, um atendimento da língua que você quiser aqui. Só procurar a Paulina, tá? Gente, melhor livraria. Multicultural aqui. A globalização. Não, mas eu acho que isso entra dentro de um ponto muito importante pra gente, que é oferecer os livros nas línguas originais, né? Nas línguas... bom, vocês... Nessas línguas. Nessas línguas. Porque ele vem desse lugar, né? Que nem a Paulina falou. Minha mãe, ela não conseguia acessar certos tipos de conteúdo. E o que a gente quer é que as pessoas consigam acessar os livros nas suas línguas que se sintam mais confortáveis, que toquem elas, né? Pra mim é totalmente diferente ler um livro em português, inglês, não vou nem botar coreano, porque aí o coreano é um ritmo um pouquinho mais devagar. Mas eu acho que é muito importante e faz muito parte dessa missão que a gente quer de conseguir cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas. Não importa em que língua seja. Isso é muito legal, porque eu acho que é o diferencial da livraria, né, da Aigo, porque, assim, tem livros que estão na língua, em suas respectivas línguas e tudo mais, uma coisa que a gente não vê, por exemplo, em livrarias que focam muito em best-seller, sabe, na venda mesmo. Eu acho que essa característica muitas vezes pode fazer, inclusive, as pessoas se sentirem mais à vontade, mais em casa, indo para aquela... Quando eu fui uma vez, né? Acho que foi no final do ano passado, eu fui visitar. Eu tinha ido numa segunda-feira, mas estava fechado. Falei, ai, que pena. Desculpa, a gente não abre segunda. Mas eu persisti, eu fui no dia seguinte. E assim... Eu fui numa tarde, acho que era 3 horas da tarde, um horário que tá todo mundo trabalhando, não tem gente. E eu não queria sair de lá. Parecia tipo uma casinha mesmo, sabe? Uma casinha coreana. Eu queria até tirar o meu sapatinho. Muita gente fala isso. Quando eu subi no segundo andar, eu perguntei se era pra tirar, porque parecia que era pra tirar, né? Mas falaram que não precisava, enfim. Mas é muito bonitinho, muito fofo mesmo. E eu acho que, eu não sei, vocês têm algum tipo de... encomenda, assim, de livros específicos, algum assunto, enfim, vocês têm algum filtro para fazer essa escolha? A gente tem uma curadoria bem específica para a livraria, né? A livraria tem uma parte curatorial que eu acho que fica muito mais óbvia, que a gente tenta dar destaque às narrativas que normalmente não ganham esse tipo de destaque nas livrarias mais tradicionais. Então, a gente separa os autores pelos países de origem. Então, tá continental, por exemplo, a gente não tem América do Norte. E tem, enfim, outras seções grandes, que é a parte de Deslocados e Descendentes, que são livros sobre pessoas que, de alguma forma, passaram por um processo de desterramento e seus descendentes. A gente tem uma seção bem grande da loja, chama Novos Mundos. E vem muito da ideia de, uma vez que a gente está neste mundo, vamos pensar em outras possibilidades de a gente existir aqui. Então, são livros de ficção e não ficção que acabam questionando raça, gênero, classe, modos de produção, capitalismo, família, enfim. E é óbvio que a gente tem o nosso infantil, que a Yara pode ficar horas falando do infantil. E sessões menores. E todos eles passam por esse olhar curatorial de diversidade narrativa. Fora isso... Uma parte curatorial que não fica tão perceptível para as pessoas é que a gente tenta manter uma paridade de gênero para o que a gente traz na livraria. Então, sei lá, tem uma seção que a gente queria trazer muito mais livros e tem. Mas se só tiver livros de homem, a gente não vai trazer neste momento até que a gente consiga trazer mais livros escritos por mulheres. Então, tem essas outras partes curatoriais que não ficam tão visíveis. Acho que só uma coisa, assim, de América do Norte, a gente não tem uma seção dedicada a isso, mas acaba vindo muito em Deslocados Descendentes. Isso. Em Novos Mundos também. Porque assim. é uma outra visão, né? A gente tá querendo trazer a América do Norte, mas há muitos imigrantes. É um país que também tem muito imigrante e muita produção literária. Então, a gente acaba trazendo de uma outra maneira, né? Isso, não num assunto focado, assim, mas é mais deslocamentos, enfim, imigração. E sobre essa experiência de ser multicultural, de não achar que não pertence, sabe? E a gente tava falando, assim, a gente tinha um roteiro. A gente tinha um roteiro, gente. Só pra vocês terem noção. Só que, enfim, né, a gente acaba se conectando em outros assuntos, né? É sempre muito bom conversar com pessoas que
sentem, talvez tenham passado por processos semelhantes, similares. E eu ver, assim, que uma livraria foi aberta no Bom Retiro, num bairro que é tradicionalmente diverso, né? Não é só dos coreanos, tem restaurantes gregos também, tem bastante judeu, tem bastante boliviano, enfim, é uma mistureba, assim, italianos e tudo mais. Só que eu acho que é uma coisa muito fora do eixo, né? Ter criado uma livraria é uma coisa, assim, que também eu acabo pensando muito, por exemplo, na minha escolha profissional. Nos bastidores, antes de começar a gravação, me perguntaram aqui por que eu fiz jornalismo e tudo mais. Eu falei que é sério, assim, eu era muito ruim em matemática, eu odiava números. E eu gostava muito de escrever e eu achei o jornalismo uma alternativa para mim, né? Mas eu acho que também tinha uma questão que me influenciou muito, que era do tipo, eu queria fazer uma coisa que muitos coreanos não faziam aqui, né? E eu sabia que sempre... Eu ouvia muito, né, que os pais exigiam muito dos filhos, faz medicina, faz direito, e eram cursos, para mim, que eu achava, nossa, mas... eu queria fazer uma coisa diferente, né? Eu queria, não sei. Aí eu acabei decidindo jornalismo. E foi isso, assim. E eu acho que é muito legal também, porque uma das questões que me influenciou muito na escolha da profissão foi justamente eu gostar de livros. E eu ser uma fanfiqueira, revelando aqui. E eu queria, a princípio, ser uma escritora, mas as coisas meio que acabaram, né? A vida acaba levando a gente para outros caminhos diferentes, assim como ninguém esperava que vocês desenvolvessem essa ideia, essa iniciativa e criassem uma livraria tão bonita no Bom Retiro, né? Muito obrigada. Não, sim, enfim, eu fiz direito. Eu sou administradora, Opa, gente, então a gente cancela entra que eu no padrão. Gente, cancela que eu falei. Ai, mas é isso. Muito obrigada, viu, por terem aceitado esse convite. Para mim foi uma conversa extremamente frutificante, né? Para vocês terem noção, eu não conhecia elas. A gente está se conhecendo hoje. E é muito legal a gente bater esse papo, né? Ter esse momento para se conhecer, enfim. Sempre essa troca entre coreanos imigrantes aqui em São Paulo, Brasil. Enfim, passando por muitas aventuras diferentes, mas sempre tendo uma conexãozinha, que é uma comunidade extremamente pequena. E tudo mais, eu sei, a gente não falou de K-pop, a gente não falou de BL, que vocês gostam, eu sei. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer esse papo e mostrar um pouquinho das nossas vidas aqui no Brasil. Ai, muito obrigada mesmo. Eu queria que, antes de tudo, vocês fizessem o jabá de vocês, que é muito importante. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Acho que foi muito gostoso esse bate-papo. E sigam a Aigo Livros. @AigoLivros no Instagram. A gente não tem TikTok, mas se você quiser fazer um vídeo e postar, a gente vai ficar muito feliz de ver mesmo, gente. a livraria na rede. A gente tem uma newsletter que é quinzenal, é só entrar no nosso site, colocar o e-mail que você vai receber. Ela vai com dicas de eventos que estão acontecendo no bairro e também histórias que acontecem dentro da livraria. E, enfim, muito obrigada pelo convite. Vocês não têm @ individual? A gente tem @ individual só que vocês também. são discretas? Não, eu posso passar. Não, mas só se vocês se sentirem à vontade também. O meu @ é Paulina Cho, CHO. O da Yá... O meu é @aigo.yah. Gente, vamos explicar o que é Aigo. Aigo é tipo uma expressão do tipo... Aigo... Eu sei que vocês já ouviram nas novelas e tudo mais, né? A gente pode explicar de onde vem o Aigo, pelo menos da livraria, né? Aigo, a gente gosta de traduzir como eita. É uma expressão coreana que pode ser usada em momentos de suspense, de suspiro, de alegria. E ela acaba vindo para preencher vazios entre uma fala e outra. Ela acaba existindo para você conseguir se expressar. E a Aigo, como livraria, é esse espaço que veio para preencher esse vazio que a gente estava sentindo no bairro e também para ser uma forma de expressão. Então a gente achou que o nome caiu muito bem, é um nome muito fofo. Mas antes de terminar, eu queria falar, né, que você vai deixar uma playlist aí pro pessoal de K-pop ou do K-pop ali anos 90. Opa, eu tô sendo cobrada aqui, ó. A gente vai entregar uma playlist pra vocês, viu? H.O.T., Clone, T.O.D. Galera, esses são os idols dos seus idols. Isso! DJ Dog. Nossa, Gente, DJ Dog, por Nossa favor. senhora, esse daí Esse vai, hein? Revela a idade. É
isso, gente. Muito obrigada, viu? Foi muito legal. E a gente aguarda sua visita. É a gente isso. fica na Rua Ribeiro de Lima, 453, loja 73, no Centro Comercial Bom Retiro. Isso, façam muitas fotos, marquem a livraria, que vocês vão ter vontade de fazer isso quando vocês chegarem lá. Gente, é isso. Então nos vemos no próximo episódio. Annyeong! Tchau, tchau!